E aí, galerinha, beleza? Hoje a nossa aula é sobre o gênero textual entrevista. Você já estudou isso ou já ouviu falar? A nossa aula de hoje vai ser bem legal. Se liga aí. Vamos lá. Então, entrevista é um texto originalmente oral. Então, primeiro do que tudo, quando surgiu esse tipo de texto, ele era falado, né? Não era escrito, ele era falado. Ele era publicado, quando ele passou a ser escrito, ele começou a ser publicado em jornais, em revistas, em sites. Hoje a gente vê em blogs, né, ou nas próprias redes sociais, a gente já vê entrevistas, mas os principais meios de comunicação em que esses textos são publicados em jornais, revistas e sites. E a gente vê muito também, por exemplo, muitos canais de televisão, eles costumam, né, programas, eles costumam fazer entrevistas, certo? Tem muitos programas que fazem entrevistas. Então, ou eles deixam gravado na plataforma, né, a Globo.com, se você procurar alguma entrevista, você vai encontrar e tudo, né? Por exemplo, as crianças, quando vão participar do The Voice, eles passam por entrevista, né? O pai ou a mãe, a pessoa que está acompanhando, né? E a criança que vai participar do The Voice, antes eles participam, quando eles são selecionados, eles participam do entrevista. Aí, quando vai começar o programa, passa, né, o apresentador entrevistando. Então, ali é entrevista, que são perguntas e respostas. Então, na entrevista tem o entrevistador, que é quem faz as perguntas, e tem o entrevistado, que é quem responde as perguntas, certo? Aí eu coloquei aqui que é mais a linguagem oral, né? É um texto em que é usado o discurso direto, ou seja, aquele texto, quando é escrito, ele usa travessões com a fala de quem é entrevistado, ele usa aspas, não é um texto em forma de parágrafos. A gente vai ver já no texto. E ele mistura linguagem formal e informal. Como eu posso falar, pode ser a escrita de uma coisa que eu falei, né? Então, o que acontece? Vai ter, sim, a linguagem informal. Então, eu posso usar gírias, eu posso gaguejar, eu posso falar um monte de coisa. Vai aparecer lá no texto, na entrevista, certo? Quais são os elementos da entrevista? O que é que tem no texto, né? Primeiro tem a manchete ou o título, tem a apresentação da entrevista e tem as perguntas e as respostas. Por exemplo, eu vou entrevistar aqui Pedro Lucas, né? Eu entrevisto ele, gravo, não posso gravar, vou filmar, e aí eu vou passar aquilo para o papel, para poder publicar no jornal. Então, eu vou colocar um título, por exemplo, conversando com um aluno artista, não sei, geralmente esse título ele vai ter a ver com o que a gente foi conversar, né, nessa entrevista, certo? Eu coloco, hoje conversamos. Acho que vocês já viram muito aqueles programas de TV, né? Quando eles entrevistam jogadores, artistas, né? Hoje a gente vai conversar aqui com fulano tal, já foi isso, foi aquilo, trabalha com isso, não sei o quê, faz isso, ganhou o prêmio tal, né? Assim. Então, aquilo ali é a apresentação da entrevista. E depois vem as perguntas e as respostas, certo? Um texto muito simples. Aqui é o texto que é uma entrevista que foi passado por papel, ela foi escrita e publicada em algum local, certo? Então, vamos ver aqui esses elementos que eu acabei de explicar para vocês, onde é que eles aparecem no texto. Primeira coisa, a manchete ou título está lá em cima. O jovem é especialmente suscetível ao apelo do consumismo. E aí, o que é que acontece? Eles colocaram um subtítulo, né? O subtítulo, ele explica o título. Então, o que é que tem aqui de subtítulo? Especialista fala sobre as relações entre juventude e consumo desenfreado. Então, eu já sei que esse texto aqui vai falar sobre consumismo, vai falar sobre jovens, sobre gente que compra desesperadamente sem necessidade, compra, né, que é a questão do consumismo. Então, aqui em cima eu já tenho a manchete ou o título da entrevista. Depois, eu tenho a apresentação, aqui está em 3 parágrafos. Mas pode ser só pode ser uma coisa mais simples. Então, aqui é a apresentação da entrevista. Aqui tem dizendo o que é que vai ser falado e tudo, tal, certo? E depois eu tenho as perguntas e as respostas. Vocês percebem que quando termina o parágrafo de apresentação, o terceiro parágrafo, já vem a fala de quem?
do entrevistador. Quem é o entrevistador? É ou um jornal ou uma revista chamada Carta Educação. Então, não aparece o nome da pessoa que está entrevistando. Como é um órgão, né, uma empresa, alguma coisa assim, então eles preferiram colocar o nome por exemplo, se fosse o Aldegundes entrevistando Maria Clara, aí aparecer Escola Aldegundes. É um exemplo, certo? Então, aqui é a fala do entrevistador que faz a primeira pergunta. E logo na sequência tem a resposta do entrevistado. Percebam que vai ter sempre o nome do entrevistador e o nome para cada pessoa que falar e o nome do entrevistado. Na sequência, para diminuir esse texto, né, para ser uma leitura ainda mais rápida, o que geralmente acontece? O uso de siglas. Então, ao invés de escrever Carta Educação, eu escrevo CE. Se por acaso aqui fosse a Globo, certo? Quando fosse a Globo, né? Então, eles poderiam colocar no início aqui Rede Globo de televisão e depois eles só iam colocar G1. Certo? Vocês já viram a sigla, né? G1 é o Jornal da Globo, é a rede de comunicação da Globo. R7 é o canal de comunicação da Record, certo? Então, eles podem utilizar siglas. Então, aqui no caso, Carta Educação ficou CE, né? A gente mata logo a charada aqui. E Maria Helena Martins, que é uma pessoa, que é uma especialista, né, que está sendo entrevistada, ficou as primeiras letras do nome dela. Então, eu já sei. Se eu chegar assim, o que é isso aqui? Aí eu vou para o início do texto, para eu saber. Tá. E é o entrevistador e o entrevistado, certo? Então, é muito simples a gente compreender, né, captar uma entrevista, certo? Dúvidas? Não? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se inscreve no canal, curte essa aula e até a nossa próxima.